minuto. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Disciplina Administração Estratégica 1, professor Carlos Carvalho, e aqui nós daremos continuidade ao que começamos na sexta-feira passada. Na sexta-feira passada, nós fizemos a apresentação do plano de ensino, falando a respeito do que iremos abordar ao longo desta disciplina, que tem a durabilidade desse segundo semestre. E hoje nós iremos fazer o que eu chamo de nivelamento conceitual. Então, alguns conceitos básicos, importantes no mundo da gestão, importantes para a compreensão e elaboração de uma administração estratégica, iremos abordar esses conceitos aqui hoje, tá ok? Então, nosso objetivo hoje é trabalhar um pouco mais a compreensão da administração. Já que o nome da disciplina é Administração Estratégica, é importante compreendermos o que a administração faz e um pouco do contexto que envolve a ciência da administração. Então, nós vamos compreender a importância da gestão, nós iremos conhecer alguns conceitos básicos a respeito da administração, vamos entender também mais à frente quais são as 3 habilidades principais do gestor e onde estas habilidades são mais exigidas, a depender de qual nível que o gestor está. Lembrando que nós temos gestores no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional das organizações. E nós iremos finalizar a nossa aula fazendo um resumo dos principais enfoques da administração, das teorias organizacionais que compõem a ciência da administração. Então, esse é a programação para o nosso encontro de hoje. Lembrando, as pessoas que estão no Instagram, aqui só para mostrar para vocês, ó, deixa eu ver se eu consigo inverter. Nós temos os slides, aqui uma segunda tela que eu faço o acompanhamento. Caso queiram, receber esse segundo slide, podem entrar em contato no privado que eu faço o compartilhamento, tá bom? Bem, então vamos lá. Eu começo com o seguinte questionamento: por que o estudo da gestão tornou-se tão importante? Por que nós temos uma explosão no Brasil de cursos de administração? Da mesma forma, nós temos uma explosão no Brasil de cursos de especialização, cursos lato sensu, na área da gestão, gestão de recursos humanos, gestão de marketing, gestão da qualidade, gestão da produção e por aí vai. Então, por que a gestão tem se tornado tão importante enquanto estudo? Por que as universidades dão uma atenção grande a esses cursos? Então, nós podemos caminhar nosso pensamento a respeito disso. É o seguinte: hoje, nós vivemos uma sociedade composta por organizações. Desde o momento em que nós nascemos e antes dele, até o momento em que nós morremos e depois dele, nós temos contato com organizações. Nós temos um autor de referência considerado o pai do management, ou seja, o pai da gestão moderna, chamado Peter Drucker, que ele tem a seguinte frase: não existem países subdesenvolvidos, e sim países subadministrados. Claro que, guardadas as devidas proporções, porque Peter Drucker ele fala a partir de um contexto americano e de uma sociedade americana, e é muito comum, os americanos acreditarem que o mundo gira em torno, não é o caso do Peter Drucker, mas é muito comum americanos acreditarem que o mundo se resume única e exclusivamente àquele país. Obviamente, existem outros fatores que implicam no subdesenvolvimento dos países, mas, sem dúvida alguma, a gestão é um elemento central, é um elemento a ser considerado. No nosso país não faltam recursos, falta, muitas vezes, uma gestão que
tenha um olhar, né, quando nós falamos da gestão pública para o cidadão, para as políticas públicas. E nesse contexto, então, independente se é na esfera pública ou privada, nós temos esse imperativo da gestão, né. O tempo todo nós estamos, relacionando com organizações, seja na condição, né, de vender um produto ou serviço, ou de estar comprando um produto ou serviço, ou utilizando um produto ou serviço público e etcétera. Então, a boa gestão, né, a gestão ela influencia muito a nossa vida. A gestão ela influencia muito. Obrigado, professor Francisco, saudade aí do senhor. A gestão nos influencia muito, né, em relação ao desenvolvimento econômico. Na medida em que as nossas organizações são exitosas, na medida em que as nossas organizações possuem uma gestão estratégica, uma administração estratégica, isso vai refletir também no desenvolvimento econômico, isso vai refletir também no desenvolvimento, em que possibilite condições melhores para todos nós. Então precisamos sim, cada vez mais, estudar, conhecer a respeito de gestão. Eu também ministro a disciplina empreendedorismo, e uma das razões da alta mortalidade de organizações, entre outras, né, de organizações que iniciam as suas atividades, é a falta de conhecimento a respeito da gestão por parte desses empreendedores. A gestão tem uma ciência, a gestão ela não acontece de forma aleatória. A gestão ela exige um pensamento estratégico, e é nesse sentido que essa disciplina vem contribuir, né, para conhecermos um pouco mais o mundo da gestão. Então, o estudo da gestão tornou-se importante porque vivemos em uma sociedade em que as organizações têm um impacto tremendo, né? A sociedade nossa ela é formada por organizações. Bem, então dando continuidade, do que as organizações são compostas? As organizações são compostas de uma série de recursos. Esses recursos são escassos, são limitados e justamente por isso precisam ser bem administrados. A administração também é gerenciar recursos. Então nós temos vários recursos nas organizações. Nós temos recursos físicos e materiais, nós temos recursos financeiros. Um grande problema que nós temos no nosso Brasil, né, que o crédito no nosso país é um crédito caro, né? Nosso sistema financeiro, os juros são altíssimos. Então nós temos os recursos financeiros, nós temos também, né, as organizações possuem os recursos tecnológicos. Hoje, cada vez mais a inteligência artificial bate à nossa porta para que possamos, né, utilizar ferramentas, né? A inteligência artificial é um meio e não um fim, mas sem dúvida alguma ela está numa velocidade enorme, né? Essa semana o ChatGPT faz 2 anos em que ele está ativado aí na nossa sociedade como a principal ferramenta de inteligência artificial, ou pelo menos aquela que se popularizou mais. Então, enquanto gestores, nós recebemos e buscamos recursos tecnológicos. Nós temos também o recurso mercadológico, que é a marca que a organização cria, que é a história que a organização cria. Hoje nós falamos da construção do branding, né, da marca, a partir de storytelling. Então as organizações constroem histórias, constroem marcas, investem em marcas, e esse é um recurso importantíssimo. E claro, nós temos os recursos humanos, as pessoas, né, como o grande recurso das organizações, o grande elemento diferenciador das organizações. Esses recursos, portanto, quais? Pessoas, físicos e materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos, todos esses recursos, eles são limitados.
Nem sempre nós temos a quantidade de pessoas que nós gostaríamos nas nossas organizações, ou com a capacidade que nós gostaríamos, nem sempre dispomos da quantidade de recursos que gostaríamos, sejam físicos, materiais, financeiros e etc. Por isso, e é justamente por isso, que precisamos de um bom gestor. Precisamos de uma boa gestão. Então, as organizações recebem esses recursos, que são limitados, escassos, escolhe esses recursos, pensa estrategicamente na escolha destes recursos, e esses recursos são gerenciados. Quais são, né, as principais funções aí do gestor? Nós tivemos um autor, né, na teoria clássica chamado Fayol, e definiu qual é o papel do gestor, né? Então, compete ao gestor planejar, organizar, liderar e avaliar. Na época, Fayol não utilizava essa nomenclatura, né? Por exemplo, ele não usava a nomenclatura de liderar, não era um termo utilizado à época. Então, ele usava comandar e coordenar. E na época, ele também não utilizava o conceito de avaliação. Ele era chamado de controle. Mas os gestores administram esses recursos a partir das suas funções. E entre as principais, né, Fayol nos apresenta, a teoria organizacional nos apresenta o planejar, organizar, liderar e avaliar. Então, nós recebemos recursos que são limitados, escassos, gerenciamos esses recursos por meio das funções básicas da gestão, planejar, organizar, liderar e avaliar, e entregamos produto barra serviço para o mercado, para o cliente, né? Para aquele que é a razão de ser da nossa organização. Nosso produto ou serviço ele vem ao encontro das necessidades do cliente para resolver uma dor, resolver um problema, enfim, levar em consideração esse cliente. Então, essa é a constituição das organizações. As organizações são constituídas de recursos limitados, escassos e que precisam ser administrados, gerenciados. E nós temos três grandes variáveis que tornam uma organização melhor do que a outra, ou pelo menos as principais variáveis que tornam as organizações melhores do que as outras. Então, entre as variáveis, nós temos os três P's. O que torna a sua organização, pública ou privada, a sua empresa, melhor do que outra, o primeiro elemento são as pessoas que ali atuam. Então, o elemento humano, claro que é um grande diferenciador competitivo. Por isso, né, é estratégico para a organização ter bons processos de recrutamento e seleção. É ali que você está adquirindo, junto ao mercado, o principal recurso da sua organização. Não adianta ter o melhor equipamento, a melhor instalação, ou pouco adianta se você não tem um material humano de excelência, capaz de prestar um bom serviço, capaz de realizar um bom trabalho. Então, o primeiro elemento que diferencia uma organização da outra são as pessoas. Como estão as pessoas na organização de vocês? Né? Que tratamento é dado às pessoas? A sua organização investe na qualificação desses colaboradores? Tem uma política de treinamento e qualificação e desenvolvimento? Pois bem, nós temos uma segunda grande variável que torna as organizações melhores do que as outras. Essa segunda variável são os processos. Eu costumo dizer que não adianta, ou pouco adianta, você ter pessoas qualificadas com processos não tão adequados. Nós conhecemos histórias, né, colegas, amigos, que talvez fossem até muito qualificados, mas em função do meio que ele trabalha, dos processos que ele executa, essa qualificação pode ser anulada. Ele pode ter um potencial tremendo, mas porque os processos são ruins, essa organização acaba não aproveitando toda a capacidade desse colaborador.
Algumas organizações públicas, por exemplo, realizam um processo severo de seleção através do concurso público, exigindo uma série de qualificações, e essas qualificações são testadas, pelo menos teoricamente, junto, né, aos candidatos, e ali escolhe os melhor avaliados. Porém, nem sempre, quando eles vão para a organização, utilizam todo o potencial que eram capazes de utilizar. Às vezes, nesse processo de seleção, lhe exige o domínio de um outro idioma, um conhecimento aprofundado de tecnologia da informação. Às vezes, esse processo de seleção exige um conhecimento aprofundado em matérias como direito administrativo, como direito tributário. Esta pessoa tem que conhecer muito de contabilidade, contabilidade pública, contabilidade também tributária, fiscal, conhecer muito de gestão, saber o que é um planejamento estratégico em uma organização pública, as principais ferramentas de gestão e etc. Porém, quando ele ingressa no serviço público, nem sempre lhe são exigidos esse conhecimento que ele possui. E isso pode gerar uma frustração no colaborador. Então, nós temos aqui dois elementos importantíssimos para a sua organização se diferenciar de outras organizações: pessoas e processos. Ah, Carlos, mas processos não são escritos por pessoas? Sim, mas tem organizações que não incluem no seu modelo de gestão os processos. Elas ignoram totalmente os processos organizacionais. E as organizações são compostas por processos. A sua empresa é uma coleção de processos. E ao, né, mapear esses processos, a partir daí você tem condições de melhorá-lo. A partir daí você tem condições de utilizar o potencial máximo das pessoas. Agora, se eu desconheço os meus processos, eu não conheço se o meu processo tem uma boa, aí é um termo técnico, tá, na área de gestão de processo, capabilidade. Ou seja, se o meu processo está dentro dos padrões que eu estabeleci, porque eu não tenho definição de processo. Então, primeiro elemento que torna a sua empresa, a sua organização melhor, diferente de outras, são as pessoas. O segundo grande elemento são os processos, que nada mais são do que a forma que o trabalho é realizado. Se o trabalho é realizado de uma forma lógica, concatenada, sistemática, e não de uma forma aleatória, em que cada um faz do seu jeito, gerando um grande número de variabilidade em relação ao processo. E por último, o que torna a sua organização melhor do que outra é a materialização do produto ou serviço que ela desenvolve. Ou seja, aquilo que ela entrega para a sociedade. Se ela está entregando algo que a sociedade reconhece como algo de valor, né? Como algo que é melhor do que o seu concorrente, que justifique pagar aquele preço, né? Porque nós compramos não o preço do produto, nós compramos o valor ao qual o produto pode nos proporcionar. Bem, então nós temos esses três grandes elementos que tornam as organizações melhor do que outras: pessoas, processos, produto ou serviço. Bem, dando continuidade, nós antecipamos, mas quando falamos de recursos, é importante deixar claro que eles são limitados e escassos. Nem sempre a organização, ou quase, é, é, é muito mais regra não termos o quantitativo de recursos que gostaríamos, do que o contrário. Inclusive, alguns falam que organização com recurso de sobra acaba não realizando um grande trabalho, né? Então, muito recurso também atrapalha. Então, os recursos são limitados. Nem sempre eu tenho o quantitativo de pessoas que eu gostaria, os recursos financeiros, a quantidade de matéria-prima, a tecnologia mais avançada, que poderiam me levar a uma condição ainda maior de vantagem competitiva. Porém, é importante ter planejamento, né, para que eu possa alcançar recursos cada vez melhores, e também uma boa gestão, para que eu possa otimizar os recursos que eu tenho, que vão me possibilitar capitalizar a partir desses recursos, né, e poder, quiçá, adquirir recursos melhores.
Então é justamente porque os recursos são escassos, são limitados, que eles precisam ser bem administrados e gerenciados. Administrar e gerenciar são 2 termos que nós usamos, né, no dia a dia empresarial como termos intercambiáveis, né. Mas é importante perceber que eles possuem algumas nuances distintas, a depender do contexto em que ele é utilizado, né. Se não, vejamos. Então administrar é frequentemente associado a planejar, a organizar, a supervisão de atividades diárias de uma organização, das atividades de uma equipe, das atividades desenvolvidas em um projeto. Boa noite, Pedrinho. Forte abraço. Como que está aí a nossa UEG? Forte abraço aí na unidade. Um abraço também, professor Célio. Então, os administradores são os responsáveis, né, por garantir que os processos estejam funcionando adequadamente. Isso envolve, enquanto função dos administradores, o estabelecimento e implementação de políticas, o estabelecimento e implementação de procedimentos, de normas e regulamentos, bem como aquilo que eu chamo que é o dia a dia do administrador, que é a resolução de problemas. Então, o administrador é uma pessoa que está na organização para resolver problemas. Então, a administração, muitas vezes, ela lida, né, com o lado prático, com o lado rotineiro das operações, visando, né, que a partir da boa administração, alcancemos o ótimo, né, alcancemos o que nós chamamos de eficiência organizacional. O que que é eficiência? Eficiência é utilizar os meios da melhor forma possível, enquanto nós temos a eficácia, que é alcançar os resultados. Então, a organização deve ter essas 2 características: ter eficiência e ter eficácia organizacional. Com essas 2, a organização terá o que nós chamamos de efetividade, que é a eficiência e a eficácia ao longo do tempo. Eficiência, boa utilização dos meios, e a eficácia, o alcance dos resultados. Eu posso alcançar os resultados, mas com um custo muito alto, né? E aí eu não tive eficiência. Eu posso ter tido eficácia, mas não eficiência. Da mesma forma, eu posso utilizar, né, uma gestão dos processos diminuindo os custos, mas não alcançar o resultado que eu almejava. Eu fui eficiente no uso dos recursos, mas não fui eficaz porque eu não alcancei os resultados esperados. Por isso que é importante medir o resultado final, que é a eficácia, mas medir ao longo do processo, que nós chamamos de eficiência, tá? Bem, isso no lado da administração. E do lado da gestão? Então a gestão, ela é mais usualmente utilizada aliado, né, ligado ao conceito de liderança, de dar uma direção estratégica, de tomar decisões na organização. O gestor é um tomador de decisão o tempo todo, né? Então, os gerentes, eles têm uma visão mais ampla e estão ali envolvidos nas definições das metas, na alocação dos recursos, no desenvolvimento de estratégias organizacionais e na tomada de decisões importantes para que a organização alcance os seus objetivos no longo prazo, a partir do alcance dos objetivos no curto e no médio prazo. Então, nessa perspectiva, gerenciar pode envolver lidar com algo um pouco mais abstrato, algo como cultura organizacional, algo como planejamento estratégico, algo como adaptação a mudanças no ambiente de negócio, são, né, elementos aos quais o gerenciamento lida, né, de forma constante. Então, de uma maneira resumida, enquanto a administração se concentra em garantir que as operações diárias ocorram de forma eficiente,
temos do outro lado o gerenciamento, que envolve a liderança estratégica, que envolve a tomada de decisões, para que os objetivos um pouco mais amplos sejam alcançados, sejam atingidos. Então, mas é importante também entendermos que essas definições podem, né, ser utilizadas de maneira variável, a depender do contexto. Isso é o que a teoria organizacional nos apresenta, mas essas definições podem, né, a partir do contexto ali que está sendo usada, ser, como eu disse, né, intercambiável. Eu estou falando de gestão, mas chamo de administração. Estou falando de administração, mas chamo de gestão. É possível, né? Isso é algo presente, esta, essa definição. Mas, Carlos, o que é administrar? Vamos à etimologia da palavra, né? É importante ir, né, no cerne do conceito. Então, a palavra administrar, ela tem origem, né, no latim, que é administrare, que é formada da junção dos seguintes termos: ad, que quer dizer para, e ministrare, que quer dizer servir e cuidar. Então, administrar é essa ação de ser o ponto de apoio, né? Ser um, um auxílio, né, para que os demais colaboradores possam bem utilizar aqueles recursos que nós falamos que são escassos. Então, a origem da palavra administração está vinculada ao cuidado, ligada a gerenciar ou servir para uma finalidade específica, né? Que no caso de uma empresa é obter uma lucratividade por meio da satisfação dos clientes que utilizam os produtos ou serviços que a empresa oferta ao mercado. Então, no contexto mais moderno, nós podemos acrescentar alguns outros elementos nessa definição, né? Num contexto um pouco mais moderno, administrar se refere à ação de gerenciar os recursos, se refere a gerenciar processos, atividades para alcançar objetivos definidos. E do que a administração trata, né? Do que ela trata? Falamos do que ela é, mas do que ela trata? Então, administrar nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa. Às vezes, quando falamos condução racional, o pessoal fala, né, ou pensa, né? Uai, e a inteligência emocional está fora disso? A inteligência emocional nada mais é, né, entre outras possibilidades conceituais, que colocar luzes nas minhas emoções. Ou seja, tomar consciência das minhas emoções. Então, administrar nada mais é do que essa condução racional das atividades, seja com objetivo lucrativo ou não lucrativo. E do que trata a administração? Então, ela trata a partir daquelas 4 funções do administrador. Ela trata do planejamento, da organização, que é a estruturação tanto física quanto social. Ela trata da direção e ela trata do controle, né? A direção pode ser chamada também de liderança, no conceito mais contemporâneo, e o controle chamado de avaliação. De todas as atividades, que nós chamamos de processos, atividades essas que são diferenciadas aí pela divisão do trabalho, cada vez mais especializada. É verdade, viu? Concordo. Tem muitos líderes sem essa inteligência emocional, né? Mas essa é uma condição não só dos gestores, né? A gente percebe que a nossa sociedade contemporânea, talvez por conta desse ativismo, dessa agenda atribulada que as pessoas vivem, né? E isso gera a não consciência dos sentimentos. Então as pessoas vão agindo só no impulso. Eu costumo dizer que deixa o cérebro reptiliano tomar conta, né, do comportamento.
Então, a administração trata do planejamento, da organização, da liderança, da avaliação, dos processos por meio da divisão do trabalho, utilizando os recursos de uma maneira mais produtiva para que tenha efetividade. O que é efetividade? É utilizar bem os recursos e alcançar os objetivos. Utilizar bem os recursos e alcançar os objetivos. Então, é esse composto duplo aí, né? Não é só alcançar os objetivos de qualquer forma, ou, né, não é só usar os recursos da melhor forma sem olhar para os objetivos. Bem, então, resumindo, né, nós falamos muita coisa aqui. Administrar é o processo, então ele é cíclico, ele é contínuo, de planejar, de organizar, de liderar e de avaliar o uso dos recursos para que alcancemos os objetivos. Então, administrar é o processo de planejar, organizar, liderar e avaliar os recursos a fim de alcançarmos os objetivos. Bem, e aí nós temos alguns conceitos importantes dentro desse universo da gestão, né? Nós temos um conceito que é o cliente. O que é o cliente? Cliente é a organização ou pessoa que recebe o produto. Logo nós vamos falar o que é produto, tá? Mas já antecipo aqui. Produto é resultado de processo. E quando nós falamos de cliente, nós temos o cliente interno e temos o cliente externo. E todos eles têm o quê? Requisitos. O meu colega de trabalho que precisa de uma informação, ele é um cliente interno, então ele tem requisitos e deve ser bem, né, receber esta informação de pronto. Porque se a organização é um sistema, o que é um sistema? É um conjunto de partes interligadas, interdependentes, que se interagem para alcançar um ou mais objetivo. Então, se as organizações constituem um sistema, um colaborador não realizar bem a sua etapa do processo interfere no processo de outro colaborador. Então, por mais que algumas empresas trabalhem as organizações de uma forma funcional, separada, que a gente até fala que gera o chamado efeito silo, mas isso é para o assunto de gestão de processos, em que cada setor é isolado um do outro, né? Então, se cada setor é isolado um do outro, eles terão dificuldade em entender o requisito dos outros setores. E isso acontece muito pela estruturação equivocada das nossas organizações. Então, temos clientes internos e externos que têm requisitos e nós devemos conhecer os requisitos. Requisitos são necessidades. Então, será que a sua organização tem bem mapeado quais são os requisitos e as necessidades do cliente? Ou ela está entregando penduricalho? Ela está entregando algo que não é o que o cliente gostaria de estar recebendo, né? Ou ele pode até receber, mas não era algo que ele estaria disposto a pagar. Pois bem, então, quando a gente fala de cliente, né, aqui, depois você pode praticar isso aqui, né, fica só como um exercício mental, dê um exemplo na sua organização de quem seria um cliente interno para você dentro do processo que você está inserido. E também caracterize quem é o cliente externo da sua organização, porque isso é importante, né? Talvez a organização não está tendo êxito porque ela está escolhendo os clientes de forma errada. A organização também deve se posicionar perante o mercado para deixar claro para esse quem são seus clientes. Então, o cliente externo e o cliente interno, dê uma pensada aí na sua organização, como eles funcionam, né? Bem, fica essa prática aí como uma reflexão mental para o nosso conteúdo da aula, certo? Bem, e aí, pessoal, hoje nós vivemos a era da experiência do cliente. Foi até tema, né, de várias revistas no mundo da gestão. A HSM, ela teve, quando ela tinha aquela configuração bimestral, né, a revista HSM é uma revista que, para quem não conhece, HSM Management, é uma revista de excelência, né, na área da gestão. Infelizmente, essa revista foi desativada da forma que ela era
realizada. Hoje ela só trabalha por meio de dossiês. Então ela não é definido um tempo, mas ela está lançando agora dossiês, ou a cada mês, ou a cada 2 meses, temáticos. Então nós não temos mais a HSM da forma que nós tínhamos antigamente. Então a revista HSM, ela foi capa dela na comemoração dos 25 anos, em que ela falava assim: experiência total. Quem está no centro da experiência que a sua empresa oferece? Será que a sua organização tem consciência da experiência do cliente? Então é importante, né, pensar isso aí. Então nós vivemos a era da experiência total. Esta revista, né, ela afirma que no centro da experiência da sua empresa devem estar as pessoas, né, as partes interessadas no seu negócio, que nós chamamos de stakeholders, partes interessadas no negócio. Eu estive participando essa semana de um evento na área de inteligência artificial, que foi eu participei à distância, mas esse evento estava acontecendo em São Paulo, onde diversos players do mercado apresentavam as suas experiências no uso da inteligência artificial. Então nós tivemos o Hospital Albert Einstein apresentando, nós tivemos o Mercado Livre e uma série de outras grandes empresas apresentando, e todas elas eram unânimes em falar: a inteligência artificial é um meio, é uma ferramenta, mas no centro nós temos que ter as pessoas. Então a organização, ela deve desenhar uma experiência de consumo em relação a esse cliente, né? Ou de trabalho em relação à experiência do trabalhador. Sabia que talvez a sua organização não esteja alcançando os resultados aos quais ela se propõe, porque a experiência que o colaborador tem na organização é péssima, é ruim, é desenhada de forma inadequada? Então, assim, nós temos absurdos, né? Vou dar o exemplo de uma organização pública, não vou citar nomes, em que uma servidora foi aposentada de forma compulsória, ela teve câncer e, né, ela entrou com uma ação judicial para regressar nesta organização pública, e o profissional de recursos humanos, olha que falta de sensibilidade de um profissional que está na área de recursos humanos. Olha a experiência do trabalhador, que é o cliente interno da sua empresa, né? A empresa que não trata bem os seus colaboradores terá dificuldade com que esses trabalhadores tratem bem os clientes externos. É uma cadeia, né? É uma ação em cadeia, ação e reação em cadeia. E aí esse profissional de recursos humanos falou, isso nunca me saiu da cabeça, da memória, ele falou para ela: nós achamos que a senhora não sobreviveria. Olha que sensibilidade desse profissional de falar um absurdo desse para justificar um problema burocrático lá do órgão, o órgão perdeu na justiça, essa colaboradora foi reintegrada e etc. Bem, uai, por que, Carlos, que a colaboradora quis voltar, sendo que ela foi aposentada? Nós estamos vivendo uma era em que as aposentadorias têm seus dias contados, né? Essa trabalhadora, com certeza, ela estava perdendo em torno de 50% do seu salário ao aposentar. Então, nós estamos vivendo a era já atualmente, em que as pessoas, né, os servidores públicos, não querem se aposentar pelas percas que terá efetivamente no salário. E aí tem outras razões aí dentro, né? Nós temos uma mudança da nossa pirâmide demográfica, né, etária. Então ela teve um achatamento, né? Nasce uma quantidade muito menor de pessoas que nasciam em gerações anteriores. Antes nós tínhamos para cada aposentado em torno de 6 pessoas trabalhando para manter este aposentado. Hoje nós temos essa relação par e passo ali, e caminhando para a negatividade, onde o sistema previdenciário tende a colapsar, né? Como já colapsou em outros
países. É algo para a gestão pública pensar, em relação às políticas públicas, né. Bem, então é importante, né, verificar essa memória que faz as pessoas se engajarem. Nós estamos atrás de experiências, e são as experiências que ficam na nossa memória. O produto ou serviço, quando ele é atrelado a uma experiência, aí ele é insuperável, né, aí ele é a organização caminha realmente para a excelência. Então é importante nós entendermos que ao atender o nosso cliente, que ao entrar em contato com o nosso cliente, que ao se relacionar com o nosso cliente, nós estamos gerando uma experiência, e essa experiência marca muito o êxito, desculpe, o êxito ou não da nossa organização, da nossa marca, dos nossos produtos ou serviços. Experiências marcam. Eh, Na minha apresentação aqui, eu, disponibilizei um TED Talks intitulado, né, "O futuro da experiência do cliente". Quem apresentou esse TED Talk foi o Tomás Duarte. Foi um TED, né, da TED, né, com a PUC de Minas. Olha que parceria interessante, olha que experiência interessante para os alunos. Então, esse evento fantástico, né, que é o TED, né, o TED Talk, que tem, né, uma proposta de palestras curtas que mostrem aí a vivência de alguém a respeito de um conceito, de um tema, e tantas pessoas se tornaram notabilizadas ainda mais, né, se popularizaram ainda mais graças aos TED Talks. Então eu não vou passar aqui, tá? Não vou, porque respeitando o pessoal do Instagram que está aqui, e como essa gravação eu estou fazendo sozinho, né? Não, o aluno, a aluna que deveria estar na aula não veio, né? Só uma aluna que eu tenho nessa disciplina. Então vamos dar continuidade aqui, né? Então fica aí, depois você procure no YouTube, O Futuro da Experiência do Cliente, Tomás Duarte, TED da PUC Minas, né? Eu não sei se o áudio vai acabar não saindo para o pessoal do Instagram, então eu não vou passar não, tá bom? E aí tem um outro vídeo que eu apresento, que é uma propaganda da Coca-Cola, em que ela fala da experiência também do cliente. Então, marketing de experiência, traço, case Coca-Cola. Procure isso no YouTube, que é um vídeo também muito interessante para você verificar que vivemos a era da experiência. Então, a Coca-Cola abre felicidade em todos os lugares, mas ainda faltava um lugar. Aí tem um som de bip, né, que é o som de abrir uma garrafa de Coca-Cola, um refrigerante, né, que, que eles chamam de som da felicidade. E aí fala abrindo sorrisos antes de abrir uma Coca-Cola, tá? Então, associando ali o som àquela experiência de consumir aquele produto, tá bom? Ok, então dando continuidade, nós temos, né, uma proposta aqui, fica só como proposta mental para você fazer num outro momento, que é, né, cria um relato positivo, não precisa escrever, né, pensa um relato positivo e um negativo que você teve a respeito de uma experiência que teve com o cliente e o destaque em relação às características dessa experiência que ele marcou. Nas férias do final de ano, do ano de 2023 para 2024, nós fomos para a Pousada dos Pirineus e lá nós tivemos dois eventos, né, que não marcaram tão bem a nossa experiência. O primeiro deles é que nós tínhamos feito a verificação anterior a respeito da água, se a água das piscinas estavam aquecidas, porque eles prometiam determinada temperatura, era algo que era importante para a nossa filha, em relação a esse aquecimento e tudo mais. Então foi a primeira decepção que nós tivemos, né? A água estava totalmente gelada, nós ficamos lá 7 dias, e houve um problema técnico, eles não resolveram durante esse período, e toda
a estadia ali, né, porque nós fomos muito pela experiência da nossa filha em relação, claro que também nós, né, casal, mas experiência muito da nossa filha. E um outro elemento que deixa a gente, até assustado, né, com, às vezes, o despreparo de um lugar que cobra valor de resorts no litoral, por exemplo. Teve uma atividade que a nossa filha quis fazer de arborismo, né, de fazer atividades de rapel, né, não era algo tão perigoso, mas era a uma certa altura, e com os devidos equipamentos e tal. Sei que teve uma situação, né, durante um arvorismo, né, uma passagem de uma árvore para outra suspensa, em que uma criança, antes da minha filha, foi fazer a passagem e ela não conseguiu, né, a roldana travou, ela não conseguia nem ir para frente, nem para trás, e aquilo gerou uma experiência péssima. O pai dela entrou em desespero lá embaixo, porque ela também se desesperou lá em cima, e o pai dela não falava o idioma português, né, ele era estrangeiro, a mãe não estava no local, e o a pessoa que estava dando suporte demorou para subir e chegar até ela. Então foi assim, foi uma experiência muito desagradável, né, era uma atividade extra, paga, né, não é questão de ser barato ou caro, né, mas era uma atividade extra, aí, mais de R$ 100, para ter uma experiência como essa, né, então experiência negativa. E por outro lado, nós também tivemos experiências positivas, gastronômicas, né, pretendemos até voltar ao local, sabe. Mas é importante que as organizações entendam isso, sabe. Não adianta só ter um lugar bonito e tal. O material humano é importante, a segurança é importante, gerar uma experiência é importante. Bem, um outro conceito que permeia, né, o mundo da gestão, da administração, é produto. E produto é o quê? Produto é resultado de processo. Então nós temos resultado de processo, serviço, por exemplo. Transporte é um serviço. Não adianta eu vender o produto e a entrega não ser adequada, né? Então, eu tenho a responsabilidade a respeito disso, né? Mesmo que eu terceirize esse processo na minha empresa, eu sou corresponsável. Informações, né, também é um exemplo de produto, por exemplo, um software, um dicionário, uma inteligência artificial. Materiais e equipamentos, né, são produtos mais tangíveis, materiais processados, então nós temos uma série de produtos. E temos produtos internos, né, resultados de entregas internas. Para a área de compras, o insumo que ela entregou para o colaborador que solicitou é o produto dela. Então ela tem que, e a pessoa que recebeu o produto ali, que é a matéria-prima do processo, é o cliente dela. Se ela não tratar bem os clientes, vai impactar num outro processo, talvez o processo produtivo, e assim sucessivamente. Então nós temos um um encadeamento aí de processos nas nossas organizações. Volto a dizer, as organizações são sistemas, né. Sistema é um conjunto de partes interligadas, interdependentes, que interagem para alcançar um ou mais objetivos. E quando nós falamos de produto, nós temos produto pretendido, esse não precisa nem explicar, né, o que nós queremos oferecer para o cliente interno ou externo, mas nós também temos o danado do produto não pretendido. O que é produto não pretendido, Carlos? Então, produto não pretendido é chamado também de efeito colateral ou produto secundário, e ele refere-se a um resultado ou uma consequência indesejada dos meus processos, que não estava planejada, mas que ocorreu, né, dentro do processo. Hoje, inclusive, um elemento forte dentro da gestão é a gestão de riscos, para evitar que ocorra o produto não pretendido, e ele ocorrendo, como que eu vou minimizar os danos, né? Então,
embora a organização não queira produto não pretendido, ela tem responsabilidade sobre ele, jurídica inclusive. Então a organização, ela tem responsabilidade direta, em relação a esse produto não pretendido. E ela deve, né, mitigar os seus efeitos uma vez ocorrido e evitar agindo preventivamente. Então agir preventivamente é sempre mais barato, embora seja também muito mais difícil, né? Nós podemos dizer o quanto isso é difícil pelo nosso próprio hábito, pelos próprios hábitos das pessoas, né? É muito mais fácil, barato remediar, né? Você agir antes, cuidar da sua saúde antes de acontecer um problema. Mas geralmente nós, rea nós apenas reagimos. Esperamos o problema acontecer e vamos tentar tratar com o que é possível. Aí nós temos medicamentos mais caros, tratamentos menos eficientes, pelo estágio pode estar mais avançado do problema, e uma série de consequências. Mas o que acontece no privado também é levado para as organizações, porque as organizações são compostas por pessoas. Então, as organizações também têm uma dificuldade enorme nessa ação preventiva, nessa gestão dos potenciais riscos, né, dos problemas que podem acontecer. Quais seriam exemplos, né, Carlos, desse produto não pretendido? Acidente de trabalho, os acidentes ambientais, o produto não conforme, que o cliente definiu como não conforme, ou no final do processo produtivo já foi classificado como não conforme, a experiência ruim do cliente, né, com o serviço, entre outros, estão nesse rol dessa situação. A experiência do cliente, no exemplo que eu citei da pousada dos Pirineus, eles tentaram reverter, né, porque nós reclamamos formalmente, né, essa situação tanto da piscina não aquecida, quanto a situação do arvorismo para as crianças e o perigo, né, a irresponsabilidade ali, porque o problema poderia ter sido ainda maior. E para melhorar a nossa experiência, eles fizeram o seguinte agrado: eles nos deram, né, colocou lá no nosso quarto, a uma garrafa de vinho e 2 taças, e um bilhete e um texto lá. Lembrando que nós não consumimos bebida alcoólica, nem eu nem minha esposa. Então, sim, no ato a gente ficou meio chateado, e o vinho a gente até largou lá, deixou lá. Então a gente até para tentar reverter esse processo, nós temos que saber lidar com, o cliente, né. Então, só para praticarmos, né, fica só a reflexão, né, se fosse na sala de aula eu pediria para o aluno escrever e tal, mas cria um relato de um produto não pretendido que a sua organização gerou e como ela gerenciou esse produto não pretendido, ou seja, como ela resolveu esse problema, né. Então nós temos tem organização que se acontecer um acidente de trabalho ela não sabe nem o que fazer, tem nem ideia, né, do que fazer. Então, eh fica essa reflexão sobre o produto não pretendido, tá? E aí, pessoal, nós tem um livro que eu gosto muito, chama Administração Estratégica de Serviços, do professor Gianese Correia. Aos alunos da Universidade Estadual de Goiás, nós temos esse livro na versão mais atual, na biblioteca da Genoteca, que é a nossa biblioteca virtual, que é uma biblioteca maravilhosa, e eu convido quem está assistindo e é aluno da Universidade Estadual de Goiás a usá-la mais, né, cada vez mais, porque se não usarmos, acabamos aí perdendo, né, esse serviço que é caro. Então, produto, e serviço são resultados de processo, mas tem características diferentes, né. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um produto que é um mouse, ele é um produto tangível. A produção dele e o consumo acontecem em momentos distintos. O que que é isso, Carlos? Ele é da marca Logitech. Então, primeiro, ele é fabricado, aí lá na fábrica ele é testado, se está de acordo com os padrões.
e ele é embalado e ocorre o transporte para entregar, seja para o cliente final, seja para o intermediário e etc. Né? Então, isso aqui é um produto tangível. E a consultoria? Consultoria é um serviço. Quando eu estou dando consultoria, a produção e o consumo acontecem em momentos distintos? Não. Ao dar consultoria, o consumo é imediato ali, o próprio ato. Então, se eu fizer uma bobagem, né, o resultado será imediato. Isso é uma característica do serviço. Esse mouse, antes dele chegar na mão do consumidor, feita aí as análises, né, as inspeções, eu posso evitar que ele chegue na mão do consumidor com problema, do cliente com problema. Então, a produção e o consumo acontecem em momentos distintos. Serviço não, é simultâneo. Então, back office, aquilo que eu faço antes, tem que ser muito bem feito. Porque quando eu estiver de frente ao cliente, ali o serviço é produzido e consumido. Ali o produto é produzido e consumido no mesmo momento. Então, nós temos algumas características, né? Isso é estudado na área da produção. Então, quanto à natureza, o produto tende a ser mais tangível. Você toca nele, né? Você armazena ele, etc. E o serviço é intangível, é uma ação, é uma experiência. E lembrando, já que a disciplina é administração estratégica, uma das formas de você diferenciar em relação ao seu concorrente é fazendo, obviamente, entregando um resultado bom, né, do seu produto ou serviço, e uma na justa oposta também entregar algo adequado. É ali que você se diferencia. Por exemplo, eu sou consultor, eu tenho uma prestação de serviço. O Carlos, ao realizar a prestação de serviço ali, é o conhecimento que ele está passando, é intangível. Como que eu posso me diferenciar? Ali na consultoria eu vou disponibilizar uma apostila, tem um design bonito, adequado, com os resumos. O treinamento ele é gravado de forma que o cliente pode assistir várias vezes, em outros momentos. Né? Eu tenho uma estrutura física de consultoria em que eu recebo o cliente, né, para o cliente sair um pouco do ambiente que ele está ali na rotina, para ele ser recebido ali no escritório da consultoria, para receber um treinamento, e aí essa parte tangível vai impactar o intangível. Né? O quanto é bom, né, estudarmos num lugar bem cuidado. Então, claro que o grande elemento ali da educação é o ensino, a pesquisa e a extensão realizada pelos docentes, discentes, com auxílio dos técnicos administrativos e dos gestores da universidade ou da faculdade. Só que a justa posta, que é a parte tangível, também impacta. O principal é este que eu informei, mas este outro pode se diferenciar. Inclusive, por exemplo, algumas faculdades particulares se diferenciam nisso. Né? Ela talvez não tenha uma pesquisa tão avançada, mas ela investe melhor em laboratório, que o recurso está mais ali acessível, e ela tem uma estrutura física mais bonita, né, e etc. Então, se o meu produto é commodity, diferencia no serviço. E o serviço diferencia na tangibilização dele, né, na apresentação sua. Então, houve uma época, né? Temos que, claro que tudo temos que repensar, né? Às vezes tem exageros também dentro desse contexto. Mas a Xerox, quando começou a prestar serviço aqui no Brasil, para manutenção, os operários da Xerox, da fotocopiadora Xerox, eles trabalhavam de terno e gravata. Né? Então, isso era o padrão deles. Isso passava uma imagem, né? Às vezes também afugentava. Mas naquela época a Xerox estava, né, com era comum as fotocopiadoras estarem apenas nas grandes organizações. Com o tempo, foram feitas as adequações para a realidade tupiniquim, né, para a nossa realidade, que é uma... Imagine, quem vai fazer manutenção numa máquina fotocopiadora e de terno e gravata. Né? Então, o calor, nossa, ele precisa agachar, precisa de uma série de movimentos ali que talvez o calor dos trópicos não permita. Né? Talvez a roupa precise ser melhor trabalhada e realmente foi. Então,
perceba que eu posso me diferenciar nesta outra parte. Se a minha empresa é mais produto, faça o produto com excelência, mas se diferencie também com o serviço adequado. Se a minha empresa é mais serviço, faça o serviço de excelência, mas também diferencie com a parte tangível, né, com uma apresentação bacana, um designer bacana do material gráfico que você entrega e etc, demonstrando aí um profissionalismo, tá? Então, quanto à natureza, o produto é tangível, o serviço é intangível. Quanto à entrega, então o produto é entregue de forma física, o serviço ele é fornecido por meio da interação das ações, ou hoje, cada vez mais também pela internet, né? Então, muito serviço pode ser a telemedicina, consultoria, embora eu não abro mão, né, da presença no serviço de consultoria, isso é importante, mas em algumas situações, quando é outro estado, a gente diminui custos e aproxima por meio da videoconferência, né, dos recursos que estão hoje disponíveis, ok? Então, a entrega tem essas duas diferenças, né? Um é fornecido de forma física, o outro depende da interação. Olha que responsabilidades no serviço. Imagine que eu tenho uma empresa na área de gesso. Eu vou instalar o gesso na empresa, desculpe, na casa do cliente ou na empresa do cliente. Então ali eu vou colocar gesso corrido no teto, vou instalar sanca ao redor. Poxa, eu vou estar dentro da casa do cliente. Olha que, né, a casa é um lugar ali muito importante para o cliente. Então, o cuidado que o meu colaborador deve ter. Vou falar de consultoria também. Eu já vi consultor indo prestar consultoria e falando. Houve uma época que a gente estava demandando um serviço de consultoria, né, numa organização cliente, para outro tipo de serviço, né? Eu prestava consultoria da qualidade, eu tinha uma empresa cliente, e essa empresa cliente pediu para nós participarmos também de um processo em que ela estava recrutando agência de propaganda e publicidade para uma mudança de marca lá da empresa. E aí, pessoal, teve a agência que foi apresentar e reclamou da própria agência que ele trabalhava. Agora imagine a imagem que ele está passando da empresa dele. Se ao ir apresentar a solução dele, ele está falando mal da sua própria empresa. Então, percebe que ali ele joga muita coisa a perder, né? Armazenamento. O produto pode ser estocado e o serviço não pode ser estocado. A forma de produzir, né? O produto ele é fabricado, ele é montado, e a produção e o consumo é aquilo que eu disse. Acontece em momentos distintos. E no caso do serviço, a realização e execução do serviço, ele acontece em tempo real, ao mesmo tempo. Então, a produção e o consumo não acontecem simultaneamente. Tanto que é totalmente diferente um treinamento que é dado ao vivo e um treinamento que é dado gravado, né? É claro que a gente aprende também, desenvolve também, mas o nível de interação no processo ensino-aprendizagem é um elemento estratégico, é diferenciador. E às vezes, quando é gravado, perde-se essa qualidade. A personalização. Então, pode ter personalização do produto, né? Variações, mas isso é limitado. É claro que hoje a produção é mais flexível, você consegue ter pouco mais de variações, de personificação do que anteriormente. Agora, o serviço ele é totalmente personificado, né? Altamente personificado. Eu dei o exemplo de gesso, né? Você vai fazer uma decoração do teto ali de gesso, tem cliente que muda na hora, né? Ele quer mudar, paga mais e tal, mas ele tinha decidido por uma linha, e quando começou a instalar ali, ele falou, não, para parar, vamos mudar, vamos colocar outro e tal, tal. E tem que ter uma flexibilidade para você saber lidar com isso, né? E saber também, enquanto empresa, entender os custos envolvidos para você não ter prejuízo, né? E a avaliação? A avaliação do produto pode ser avaliado pela qualidade física. A avaliação do serviço
é avaliado sobretudo pela experiência. Mas não se engane, mesmo que você oferte produto tangível, tem uma experiência ali dentro, tá? Tem um processo de experiência. Não adianta eu comprar esse mouse, né? Então ele é um produto físico, tangível, mas o transporte dele demorou muito para chegar. Então isso gerou uma experiência ruim. Ou não teve a embalagem adequada e ele veio danificado. Então, o produto estragou pelo transporte. Então, isso gera uma experiência ruim, imagine. Ele demorou 3 meses para chegar, 2 meses para chegar, e quando chega, ainda chega com a embalagem amassada e danificada numa parte, né? Aí você tem que devolver para o cliente, para o seu fornecedor, né? Para a empresa que você comprou. Então você tem que se deslocar da sua casa, ir a uma agência dos Correios. Então são algumas coisas que a experiência da compra no online, infelizmente, estamos sujeitos a isso, né? O que mais? Durabilidade. O produto, ele pode ser propriedade do cliente, no caso do serviço, ele não pode ser possuído pelo cliente, né? Quando eu dou consultoria, eu não sou funcionário da empresa. A consultoria termina, eu vou seguir fazendo outros projetos de consultoria, né? Agora, esse mouse, não, esse mouse é meu, não devolvo para a indústria, né? O professor que deu a aula para você, depois ele, né, segue a vida dele, vai fazer outras ações. Ele não é um funcionário que está ali full time para você, né? Você manda um e-mail a qualquer hora, ele vai te responder a qualquer hora. Não. Agora, ele durante a aula, ele vai te dar uma atenção maior, se você, a depender da instituição, né? Então, interação cliente. Produto é uma interação menor, o que não quer dizer que a interação não seja importante. E o serviço? A interação é total, né? Você, olha o nível que eu disse. Você vai para a casa do cliente para fazer o serviço lá. Você vai para a empresa do cliente para prestar a consultoria. Então, é algo, né? Imagine um serviço médico, um serviço odontológico. Você vai ter que ter contato com a boca do cliente. O nível, né, de interação é absurdo. O valor percebido. O valor do produto, ele tende a ser percebido por meio associativo às características físicas. Então, eu comparo esse mouse com outro mouse, né? Então, ele tem uma bolinha aqui, ele tem esses botões e etc. Então, eu vou comparando com os outros produtos que eu tenho adquirido que sejam similares, ou mesmo não tendo comprado esses produtos, eu, né, consulto, olho, vou nas empresas para ver e etc. Por isso que eu vou comprar um carro. Olha um serviço que é importantíssimo, né? Então você vai comprar o carro, mas nós vamos ter a experiência, né? Tem o serviço que você vai ter de dar uma volta nele, de fazer um test drive. Importantíssimo, porque essa experiência do test drive pode fazer toda a diferença. O povo fala que o motor desse carro é fraco. Aí você faz um test drive, para sua referência é ótimo. O povo fala que esse carro é pequeno. Aí ao entrar lá no carro, eu falo, não, porque eu quero é ótimo. O povo fala que não é seguro, é isso, aquilo outro. Você vai, na experiência sua, você vai poder, né, tirar dúvidas e a empresa vai poder fechar ainda mais a venda. Porque experiência é tudo na área de vendas. Então, o valor percebido quanto ao produto é muito mais ligado a questões físicas, enquanto no serviço está mais ligado àquela experiência que você teve, né, aos resultados dessa experiência e ao nível de satisfação que você ficou. Exemplo de produto: mouse, um smartphone, um livro, um automóvel. E do serviço: hospedagem no hotel, consultoria, transporte, um serviço odontológico, médico e etc. Então, esse é um conceito importante para nós, né, para o mundo da gestão. E aí as organizações são únicas, né? Nós temos organizações
cada um com a sua forma de planejar, organizar, liderar e avaliar, porque as pessoas são diferentes. Nós temos organizações diversificadas, então algumas entregam um produto ou serviço com mais valor agregado do que outras, com serviços a mais do que outras. Nós temos organizações que entregam o mesmo produto ou serviço, mas precisa de uma estrutura organizacional muito maior, enquanto outras têm uma estrutura organizacional muito menor. Muitas empresas querem ter uma estrutura organizacional de uma startup, né, porque é uma estrutura mais fluida, né, mais condizente aí com as necessidades contemporâneas. Então, características diferentes, nós temos organizações em que a cultura organizacional é mais resistente à mudança. O que é cultura? Né? Eu falei mais lá para trás sobre o que é cultura organizacional. Né? Eu citei cultura organizacional, acho que não falei o que é. Então, cultura é o conjunto de crenças, de valores, de hábitos que as pessoas daquela organização, trabalhando em conjunto, possuem e acabam por formar, por moldar a cultura da organização. Cultura é essa que é muito influenciada pela personalidade do CEO da empresa. Agora, é óbvio que à medida que a organização cresce, ela vai se despersonificando. Ela vai se tornando mais uma organização burocrática no sentido de Max Weber, né, da teoria burocrática, não burocrática e ineficiente. As organizações têm estruturas diferentes, volto a dizer, né, muita empresa queria ter a estrutura de uma startup, ser mais rápida, né, ter um ambiente em que as coisas fluíssem de forma mais rápida. Tem objetivos diferentes, algumas organizações almejam o growth, o crescimento, enquanto outras são mais tímidas na definição desse crescimento. Algumas organizações buscam lucro, que são as empresas. Outras organizações não buscam lucro, né? Não tem o lucro contábil, mas precisa de recurso financeiro, tá? Então não acreditemos que existe almoço de graça. Alguém paga a conta. Como diria Milton Friedman, não existe almoço de graça, alguém está pagando. Então, o exército, as igrejas, os serviços públicos, as organizações não governamentais são exemplos de organizações em que as sobras do caixa são distribuídas dentro da organização. Enquanto que nas empresas, o lucro, né, quando a empresa tem um lucro, o lucro pode ser distribuído para os sócios ou para os acionistas a partir de dividendos ou reinvestidos na própria organização. E quem estuda as organizações são as teorias organizacionais. Elas se ocupam deste estudo. E aí eu pergunto, tem uma melhor maneira de administrar uma empresa? Qual a melhor maneira de administrar uma organização? É a pergunta de US$ 1 milhão. Então, na verdade, as teorias organizacionais nos apontam que não existe uma melhor maneira de administrar a empresa. Então, não existe uma única fórmula para administrar, para conduzir os negócios. Então, o que existem são práticas, por isso que a administração não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Então, existem práticas, né, que foram executadas em determinado contexto e tiveram resultados positivos, e eu posso tentar emular essas práticas adequando ao meu contexto. Então, determinadas tarefas, processos, condições específicas, gestores, temperamento, pessoas, dão o tom personalístico da empresa, único. Assim como cada um de nós é único, né, nós temos a nossa digital, nosso DNA, cada empresa também é única, porque é formada por indivíduos que são únicos. Então, por isso que não existe uma melhor maneira. Por exemplo, existe uma metodologia, um método para você criar um sistema de gestão da qualidade que é mundialmente utilizado. É o mais famoso de todos. Famoso porque é o mais utilizado, tem mais frequência de uso, que é a ISO 9001. A ISO é uma norma internacional. A ISO é uma organização internacional, me desculpe, que é a International Organization for Standardization. Então, a ISO é uma organização internacional que dita normas sobre vários assuntos. Entre eles, a qualidade, que é a ISO 9001. Agora,
A ISO 9001 quer dizer que eu não posso adequar as práticas que eu já faço? Pode. Então você vai pegar a ISO, olhar o que ela pede e utilizar isso dentro do seu contexto. Então a ISO fala que você tem que fazer auditoria interna. Auditar processo é uma prática necessária nas organizações. Porque se eu planejei e executei, como que eu vou saber se o que foi executado foi de acordo com o planejado? Só por meio da auditoria, da avaliação, do controle, dos indicadores. Então, tem que fazer auditoria, se eu quero trabalhar qualidade. Agora, a forma que eu vou fazer isso, aí cada empresa define a sua forma, né? A ISO pede que ela seja sistemática, ou seja, tem um critério. A ISO pede que ela seja periódica, então eu não faço, esse ano eu vou fazer auditoria. No ano que vem eu não vou fazer, não. Não, não é assim. Ela é constante, ela é sistemática, ela tem um processo, né? Então, existe uma melhor maneira de administrar uma organização? Não. A administração, ela é sistêmica e contingencial. O que é isso, Carlos? A administração, as teorias organizacionais dependem do contexto e é importante entender que ao aplicá-lo isso impacta o todo. Eu não posso olhar para uma área só. Eu vou implementar uma nova prática de gestão da qualidade. Então, eu vou implementar o Seis Sigma na empresa, o Six Sigma. Ele envolve só a área da qualidade? Não, vai envolver as demais áreas da organização. Não só a área da qualidade. Tá? Por isso que é um sistema. O melhor exemplo de sistema que nós temos é o nosso organismo, nosso corpo humano. Uma empresa é um sistema, uma organização é um sistema. Bem, quais habilidades para uma boa gestão? São três. Nós temos a habilidade conceitual, a habilidade humana e a habilidade técnica. Nós vamos explicar o que é cada uma delas, mas é importante nós termos clareza de quando, né, em qual momento, em qual estrutura organizacional essa habilidade é mais exigida do gestor. Então, a teoria organizacional nos aponta, lembrando, nós falamos no início do encontro, nós temos três níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. Alguma empresa de menor porte pode falar: Carlos, na minha empresa não tem, não. Tem. Não tem, Carlos. Lá são 5 pessoas que trabalham. Ok. O que terá é que essas pessoas vão executar ao mesmo tempo ações que correspondem ao nível estratégico, ao nível tático e ao nível operacional. Isso é possível porque a organização, nesse momento, ainda possui um baixo nível de complexidade em relação aos seus processos. Com o tempo, essa organização precisará se estruturar melhor. E aí, os níveis estratégico, tático e operacional serão mais claros, divididos de uma forma mais clara. Então, primeiro, o que é a habilidade conceitual? A habilidade conceitual é a habilidade mais importante para a administração estratégica. Se a sua organização não tem uma administração estratégica, é porque está faltando habilidade conceitual aos gestores de um determinado nível, que eu vou falar qual é o nível agora. Primeiro, o que é habilidade conceitual? Então, a habilidade conceitual é a habilidade de compreender a complexidade da organização. Mas não só isso. Compreender a complexidade da minha organização, do ambiente que a minha organização está envolta e do momento ao qual a minha organização está passando e o ambiente está passando, né? A sociedade, a economia, a política. Isso tudo depende da habilidade conceitual do gestor. E a partir dessa compreensão da minha organização, do ambiente em que ela está e do momento em que vivemos, esse gestor vai realizar, né, a adequação, porque a estrutura organizacional deve ser fluida, deve se moldar e adequar. Então, a adequação do comportamento das pessoas diante desse contexto. Né? Então, Einstein falava, loucura
é querer ter resultados diferentes com o mesmo comportamento. Na organização isso também é válido, né? Eu não posso, para um momento distinto, ter o mesmo comportamento e querer ter o mesmo resultado. Então, em um período de maior escassez de recursos, de crise organizacional, o comportamento também tem que ser mais de maior acurácia, de maior cuidado com os recursos, de menor gasto, de diminuir cortar, eliminar os desperdícios, por aí vai. Isso sempre tem que estar presente, mas no momento de crise, isso é crítico ainda mais. Então, essa é a habilidade conceitual. É a habilidade de entender o quanto é complexo a organização e traçar os rumos dela. Então, essa habilidade, ela é mais exigida no nível de cúpula, no nível estratégico. Então, talvez a sua organização não esteja crescendo porque o gestor não tem habilidade conceitual. Tem que desenvolver essa habilidade, né? Essa habilidade deve ser desenvolvida. Para fazer um bom planejamento estratégico, eu preciso de habilidade conceitual, que é desenvolvida. Quando você faz um planejamento estratégico numa empresa que está fazendo pela primeira vez, os gestores têm uma habilidade conceitual menor, porque nunca fizeram, nunca, na verdade, nunca refletiram questões que são colocadas ali. Ele nunca parou para pensar ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade. Nunca parou para pensar o cenário político, econômico, tecnológico, social, sociológico, ambiental, em relação ao seu negócio, para poder aproveitar e potencializar os seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. Então, elaborar um planejamento, criar uma cultura organizacional, porque nós falamos que a cultura organizacional é muito influenciada pela alta direção. Ela que dá o tom da cultura organizacional, que é o conjunto de valores, crenças e hábitos ali, né, reforçados dentro da organização. Cada um vem de um contexto social. Só que naquela empresa tem um comportamento que é esperado. E esse comportamento é ditado pela cultura organizacional, que é criada pela alta direção, né? Ela cria isso daí. Então, a habilidade conceitual é essa habilidade de entender a complexidade da organização, traçar os rumos da empresa, e isso é importante para o nível estratégico. E a habilidade humana? Ah, Carlos, todo mundo tem que saber lidar com o ser humano, concordo. Mas tem um nível que é muito mais importante. Sabe por quê? Ele lida com duas estruturas totalmente diferentes, que é o nível tático. O nível tático é o nível de gerência da sua empresa. Não é diretoria ou CEO da empresa, não é o nível estratégico, não é o nível de supervisão, ele está ali no meio da estrutura organizacional. Então, ele conversa com duas realidades muito distintas. Ele conversa com o nível estratégico e decodifica o que o nível estratégico quer para o nível operacional. Então, a habilidade humana é a capacidade, né, de discernir cada um dos colaboradores aos quais você trabalha. É a capacidade de ter clareza de comunicação e entender que a mensagem tem que ser adequada ao público ao qual eu me refiro. Se eu estou falando que a alta direção é um nível de linguagem, se eu estou falando que o nível operacional é outro. E, enfim, essa habilidade humana é a habilidade necessária para que você bem exerça a liderança. Então, essa habilidade humana é a habilidade mais exigida no nível gerencial, que é o nível intermediário. Eu brinco, né, em sala de aula para os alunos que o nível intermediário é como se fosse o meio de campo ali, o camisa 10 do time. Então ele pega, né, a bola da defesa e tem que levá-la ao ataque. Então, da mesma forma, temos os níveis aí. Bem, e um elemento importante, né, dentro desse conceito de habilidade humana são as inteligências múltiplas, né? Entender que pessoas aprendem de formas diferentes, pessoas, né, cada um tem habilidades aí, características de aprendizado também diferentes. E por fim, quanto aos três tipos de habilidade, nós temos a habilidade técnica. A habilidade técnica é aquela habilidade mais utilizada no nível operacional. É aquela habilidade que está mais próxima do produto ou serviço que nós oferecemos. Então, consiste em utilizar conhecimento, método, técnica, equipamento, para realizar as tarefas específicas que estão ligadas ao produto ou serviço, né? Então, esta habilidade consiste também em instruir tecnicamente as pessoas,
em ter experiência no que você está orientando, né? Se eu sou um gestor no nível de supervisão, sou gestor no nível operacional, eu tenho que ter experiência no que eu estou orientando, né? Então ela está muito ligada à formação do indivíduo. Então imaginemos que eu sou, sei lá, gerente da área de desenvolvimento numa empresa de software e eu não sei programar. Não tem como eu ser gerente dessa área. Porque o colaborador vai me falar, olha, para fazer essa mudança eu preciso de 3 meses. Se eu não sei tecnicamente, eu vou acreditar que é 3 meses. 3 meses não, tá bom, 3 meses. Quando talvez, se você soubesse da parte técnica, você saberia que essa atividade pode ser feita em 2 meses. Ou, desculpe, pode ser feita em uma semana, né, ao invés de 3 meses. Então, é habilidade técnica. Então, resumindo aqui, habilidade conceitual, humana e técnica. Habilidade conceitual, entender a complexidade da organização e traçar os rumos, ligada ao nível estratégico. Habilidade humana é a habilidade da comunicação, é um elo de ligação entre os níveis, mais para o nível gerencial, para o nível tático. E a habilidade técnica ligada ao nível operacional, ligada ao produto ou serviço. O próprio nome já diz, conhecimento técnico. Ok. E aí, para finalizar, né, nosso encontro de hoje, nós começamos 7 horas, já se vai 1 hora e 41 minutos. Teorias administrativas e seus enfoques. Então, no curso de administração, nós estudamos todo um semestre, às vezes 2 semestres, de uma disciplina chamada TGA, que é a disciplina que estuda as teorias administrativas. Que às vezes o aluno não dá tanta atenção, né? Porque ele estuda no começo do curso. Então, às vezes, o nível ali, intelectual, emocional, amadurecimento mesmo de vida, ele ainda está no começo da jornada. Então, ele não compreende tamanha importância desse nível, desse conhecimento, desculpe. Então, nós temos, pessoal, as teorias administrativas que têm os seus enfoques principais. Então, nós temos a primeira das escolas, né, que é a escola de Taylor, que focou na racionalização do trabalho. Taylor tinha enfoque nas tarefas, na operação, no processo, se fosse trazer para os dias de hoje. Aí nós tivemos um conjunto de escolas que focou na estrutura, como os recursos são organizados ali, distribuídos. Então nós tivemos a teoria clássica, que analisou a organização formal, que definiu os princípios da gestão, né, da administração, e as funções do administrador. A teoria clássica tem como grande destaque Fayol, engenheiro, né? A administração científica tem como grande destaque Taylor, que também é engenheiro. E mais à frente nós teremos a teoria neoclássica, que é uma revisão dos postulados da teoria clássica, sem, né, largar esses postulados, mas dando um elemento de maior praticidade desses postulados. Tá? Tivemos a teoria burocrática, que teve como grande criador dessa escola Max Weber, né, sociólogo alemão, que falava de um tipo específico de organização, que eram as organizações burocráticas. Então ele falava que no futuro a sociedade teria, né, naquele momento já tinham, né, grandes organizações, que eram organizações que, para poder realizar bem o que elas se propunham, elas tinham que criar normas, regulamentos. E ele nomeou essas organizações de burocráticas. Burocracia, né, no sentido de Max Weber, da teoria burocrática, nada tem a ver com ineficiência. Ineficiência é uma disfunção burocrática. Tá? Então, isso nas teorias administrativas. O senso comum, porque as organizações públicas, que são de grande porte, e criam uma série de regulamentos, beberam na fonte da teoria burocrática, muitos nomearam, né, qualquer organização que é grande e ineficiente como burocrática. Mas Max Weber não fala de ineficiência. Max Weber ele traz 12 princípios e ali não consta nenhum princípio de ser ineficiente. Colocar a regra na frente da empresa, do cliente, ou da satisfação do mesmo. Então não é isso. O problema é que algumas organizações entendem que as regras são importantes, e são realmente, mas não aprimora essas regras, não aperfeiçoa os seus processos, não melhora.
Então ela fica parada no tempo, engessada nas regras, né, aí surge a disfunção burocrática. E ele focou também, né, a teoria burocrática na racionalização organizacional. Aí nós tivemos uma escola mais contemporânea, que foi a teoria estruturalista. A teoria estruturalista, ela tentou beber na fonte de outras escolas, principalmente da teoria clássica e da teoria das relações humanas, e também da teoria burocrática. Então, por isso que ela é chamada uma escola de múltiplas abordagens. Então ela fala da organização formal, que está ligada à teoria clássica, mas fala também da organização informal, que está ligada à teoria das relações humanas. E, de todas as escolas, ela é a primeira que olha para fora da organização. Então ela começa a olhar para fora da organização também. Então uma boa organização não é aquela que olha para dentro apenas, tem que olhar para fora, analisar o mercado. Dentro das teorias organizacionais, nós temos as escolas que focaram, que tiveram ênfase nas pessoas. Aí entra a teoria das relações humanas, que teve como grande destaque Elton Maio. E aí, qual o enfoque da teoria das relações humanas? Que além da organização formal, existe uma organização informal que o líder não tem acesso, mas que também influencia a gestão, que é a chamada organização informal. Além disso, a teoria das relações humanas estudou temas que hoje são temas muito importantes no mundo da gestão: motivação, liderança, comunicação, a dinâmica do grupo. E aí eu destaco, dentro da teoria das relações humanas, é o Tom Maio e a experiência de Hawthorne. Foi uma experiência, né, que estava analisando a produtividade a partir da mudança de iluminação de salas, de uma sala de trabalho, de um espaço de trabalho, e o quanto mais luz ou menos influenciava na produtividade. Estava pesquisando isso e acabou encontrando outra coisa. Então, como é muito comum na ciência, né? Vai pesquisar uma coisa e encontra outra. O que ele encontrou? Que as relações sociais interferiam mais no resultado do que outras variáveis. Então, a importância das relações sociais como influenciadoras do resultado. Tivemos na esteira da teoria das relações humanas, a teoria comportamental, e aí estudou os estilos de liderança, de administração, teoria de decisões, a interação entre os objetivos da organização e do indivíduo. Hoje é importante você entender os objetivos dos seus colaboradores, porque isso pode dar um porquê ele está trabalhando, porquê ele vai superar as dificuldades, dar um nível de consciência para ele muito maior. E, finalizando o enfoque, a ênfase nas pessoas, temos a teoria do desenvolvimento organizacional, que fala sobre a mudança e também considera a organização como um sistema aberto, ou seja, um sistema que se relaciona com o ambiente externo. Finalizando, nós temos as duas teorias principais aí que focaram no ambiente, que olharam mais para fora do que para dentro, que é a teoria estruturalista, nós falamos dela, e a neoestruturalista, que é uma revisão. Tá? Então, você começa, dentro da teoria estruturalista, a estudar sobre estratégia, sobre análise de competição, sobre concorrência e etc. Tivemos a teoria contingencial, né, a teoria da contingência, que ela é presente tanto no enfoque da tecnologia quanto no enfoque do ambiente. Lembra que nós falamos que as organizações são sistêmicas e contingenciais, ou seja, depende do momento. Então, essa escola fala do imperativo ambiental, ou seja, o meio ambiente determina muito do que a sua organização é. Se a sua organização não for disruptiva, ela tem um nível de lucratividade, que é o nível do mercado em que ela está. Né? Então, dificilmente você terá uma lucratividade muito diferente dos outros players daquele mercado, a não ser que você vá para inovação, disrupção e etc. E ela fala também do momento, né, que nós vivemos, que é do imperativo tecnológico. Ela não falava disso na época que ela surgiu, mas hoje, né, o elemento que está na crista da onda aí é a inteligência artificial no mundo dos negócios. E aí, pessoal, é, nós finalizamos a aula de hoje falando que todos esses enfoques são importantes. Foco das tarefas, das pessoas, do ambiente, da tecnologia e o enfoque também da estrutura. Então, a gestão deve levar em consideração todas essas ênfases para poder bem gerenciar, tá bom? Então,
esta foi a segunda aula da disciplina Administração Estratégica, em que nós, né, apresentamos um nivelamento a respeito dos conceitos básicos sobre administração, tá bom? Então, faço votos de um bom final de semana, de um bom início de semana, e na próxima sexta nós entraremos dentro do conceito de administração estratégica, aí falando um pouco mais da parte de estratégia organizacional mesmo, tá certo? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.